E aí pessoal, tudo bem? Então hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês a respeito da Lei Geral de Proteção de Dados, uma lei que anda deixando aí algumas empresas, alguns empresários aí, seja micro, pequeno, médio, grande, com alguma certa preocupação, né? Porque todas as empresas, sejam públicas ou privadas, precisam se adequar a essa lei, ok? Então essa lei é de 2018, contudo, ela já está em vigência desde agosto de 2020. Porém, as penalidades, as infrações cometidas em respeito a essa lei entraram em vigor em agosto de 2021. Então, por exemplo, a partir de 2021, as empresas que cometerem alguma violação de dados pessoais podem já sofrer sanções administrativas, ok? Por conta da ANPD, Autoridade Nacional de Proteção de Dados. A gente já fala um pouquinho mais sobre a ANPD. Então, o que é a lei? Então, vamos lá. A lei dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, ok? Cujo fundamento número 1 dessa lei é a privacidade da pessoa. Até a lei se refere em pessoa natural, né? Pessoas vivas, ok? Vamos dar um exemplo assim. Você é o cliente de uma farmácia, por exemplo, e como essa farmácia, por exemplo, na figura de um controlador de dados, controlador de dados pessoais, pode tratar, ok, os dados pessoais dos seus clientes, ok, dos titulares, né? Então ela não vem apenas como obrigações para os controladores, né, em relação ao cuidado da privacidade dos seus clientes, como também traz alguns direitos às pessoas, né, aos titulares desses dados pessoais, ok? Então quando a gente fala, a lei dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, a primeira coisa que a gente precisa entender é o seguinte: o que é um dado pessoal? Então, um dado pessoal seria qualquer dado que nos identifique. Nosso nome, nosso e-mail, nosso telefone, número de telefone, número da carteira de habilitação, número do RG, número do nosso CPF, ok? Lembrando que a lei é para tratamento de dados pessoais, não envolve dados de pessoas jurídicas, tá certo? Outra coisa, e o que seria um dado? Ela também trata de dados pessoais sensíveis, ok? E aí deixa eu pôr, como se trata de uma lei, o que a lei definiu como dado pessoal sensível, tá? Então vamos lá, o que é um dado pessoal sensível? Raça, etnia, religião, opinião política, opinião sindical, filiação sindical, perdão, condições de saúde, vida sexual, dado biométrico e dado genético, tá certo? Então, trocando em miúdos, né? Para que a lei existe? Vamos supor você é aquele cliente daquela farmácia. Quando você chega naquela farmácia, eles te falam assim: faz um cadastro com a gente que você vai ter, no nosso clube, você, por exemplo, vai ter descontos quando você for fazer alguma compra aqui na nossa farmácia, tá certo? E aí a pessoa vai lá, fornece alguns dados dela: nome, CPF, endereço de e-mail, WhatsApp. E aí o que essa farmácia podia fazer antes da lei? Por que a lei veio? Né? Em primeiro lugar, essa farmácia poderia pegar talvez esses dados que você forneceu para ela e vender, por exemplo, para um plano de saúde. Você vai periodicamente, mensalmente, numa farmácia, comprar algum tipo de medicamento. Você compra lá um medicamento para diabetes, todo mês você compra esse medicamento naquela farmácia. Com esse histórico, aquela farmácia pode saber, por exemplo, que você é um cara que tem diabetes. Então você tem uma doença pré-existente. E se ela vende esses dados, por exemplo, esse banco de dados para um plano de saúde, pode ser que aquele plano de saúde, ao saber disso, ele queira prejudicar a tua entrada nesse plano, por exemplo. Ok? Então, um dos direitos, por exemplo, do titular hoje, com a entrada da lei, é o seguinte: eu estou passando meus dados para vocês aqui, mas com qual finalidade? A farmácia, no caso, um controlador, a gente chama na lei de controlador de dados, e o cliente é o titular de dados, ok? A farmácia vai informar para o titular, para o cliente, não, eu estou pegando teus dados, teu CPF, teu nome, apenas para te dar um desconto, quando você vier fazer uma compra na minha farmácia. Okay? Dessa forma, ela não pode pegar esse banco de dados depois e vender para uma outra empresa, para um outro controlador, um plano de saúde, por exemplo, ou para fazer uma campanha de marketing, ok?
Porque você não deu autorização para isso. Você deu o teu CPF lá para virar membro do clube para ter desconto. E é só para isso. Ok? Então a lei tem alguns papéis importantes nesta lei, né, na LGPD, que é o papel do titular de dados, que seria o cliente da farmácia, do controlador, que seria a própria farmácia, ok? E tem mais um papel importante na lei que trata do encarregado de dados pessoais. O que seria o encarregado de dados pessoais? O encarregado de proteção de dados seria uma pessoa, que pode ser uma pessoa física ou até uma pessoa jurídica, que vai fazer o canal de comunicação entre o titular dos dados, entre o controlador de dados, aliás, o encarregado de dados é uma pessoa indicada ou uma pessoa jurídica ou física indicada pelo controlador. E ele vai fazer um canal também com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que seria como se fosse uma agência reguladora. Por exemplo, como a gente tem aí para telecomunicações, tem uma agência reguladora. Nesse caso da Lei Geral de Proteção de Dados, a gente chama de Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ok? Que é uma empresa pública, ok? Que tem a função de fiscalizar os controladores e também aplicar as sanções administrativas para essas empresas, para esses controladores, né? Vou chamar agora de controladores, que causarem alguma violação de dados pessoais ou infrações com os dados pessoais dos seus titulares, tá? Um exemplo de infração, por exemplo, é o compartilhamento indevido desse banco de dados, ok? Desse controlador. Será que esse cliente sabe, esse titular sabe que os dados dele, que estão na base de dados desse controlador, que a gente usou como farmácia, está sendo compartilhado com outras empresas? Ok? Ele tem que saber. Se ele não souber, é um direito dele que não está sendo obedecido. Então, alguns direitos que tem para você, que é o titular dos dados, que é a pessoa física, que vai entregar seus dados para um controlador. A gente pode citar alguns aqui. Saber com quem esses dados estão sendo compartilhados, acho que é o principal aqui. Você pode perguntar para ele, por exemplo, qual é a finalidade disso, do fornecimento desses meus dados pessoais para ti. Isso me traz um exemplo. Quem sabe aqui já participou do sorteio, por exemplo, em shopping no final do ano, você precisa participar lá do sorteio do carro, ok? Aí você faz a compra, ganha o cupom, vai lá e eles te pedem vários dados pessoais para você participar do sorteio do carro. Quando não precisaria, né? Você poderia ter somente um número lá que te identificasse, ou talvez só o teu CPF, só o teu RG. E se você viesse a ganhar o carro, ok? Você ia lá e dava aí seus documentos, obviamente, né? Para passar aí o carro por teu nome. Agora, por que eles precisam do teu e-mail, do teu telefone, do teu WhatsApp, do teu endereço comercial, do teu telefone comercial, do teu telefone residencial, né? Teu nome, teu CPF, teu RG, para quê? Para participar do sorteio do carro. Então, é uma coisa que não tem, a finalidade não se justifica, ok? Não necessita que eles coletem tantos dados pessoais apenas para você participar de um sorteio. Então a gente falou aqui do controlador de dados pessoais, do titular de dados pessoais, da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, do encarregado de proteção de dados, que é essa pessoa indicada pelo controlador para responder às requisições, por exemplo, de um titular, tá? Para enviar informações para a NPD. Quando a NPD tiver alguma dúvida em relação ao tratamento de dados de um determinado controlador, ela vai entrar em contato com esse encarregado de dados, tá? Essa lei brasileira, LGPD, ela é baseada na GDPR, que já é a lei de privacidade de dados da Europa, que já está, se não me engano, desde 2018, tá? Em vigência, né? E lá a gente chama, esse profissional se chama DPO, então Data Protector Officer, ok? Outra coisa, empresa pública e empresa privada tem que se preocupar com a LGPD, não é só para empresa privada, ok? Ou só empresa pública. Apesar de que tem que ver as sanções aí para empresas públicas que seriam tão fortes quanto para a empresa privada, né? Ok? Pequenas e microempresas, ok?
ok? Não preciso nomear o encarregado de proteção de dados. Tá? E isso não significa que ela não precisa se preocupar com o tratamento de dados pessoais dentro da empresa dela, dentro dessa empresa. Okay? Ela precisa também. Contudo, ela não precisa nomear um profissional para isso. Então, pessoal, para esse vídeo não ficar muito longo, vou parando por aqui. Se tiver alguma dúvida, deixe os comentários aí embaixo. E se eu for lembrando de mais assuntos aqui, a gente vai falando em outros vídeos. A lei é simples, ok? Se você for proprietário, por exemplo, de uma empresa que trata de dados pessoais, lembrando que se você tem funcionário, você trata dado pessoal. Porque você precisa de dados pessoais dos teus funcionários, ok? Então, eu aconselho você a primeiro ou procurar um profissional para te ajudar, ou pega a lei, deixa eu pegar aqui o número da lei certinho, você pode procurar na internet, coloca lá Lei 13.709, vai aparecer lá completamente a lei da LGPD para você, não é tão comprida assim, tão longa, tá? O importante é ler a lei e se adequar. Tá? No próximo vídeo eu vou falar sobre as sanções administrativas, por caso de violação de dados pessoais ou inconformidade com a lei. E eu já posso adiantar que a multa pode chegar até 2% do faturamento bruto da empresa, tá? Com limite de 50 milhões de reais por infração. Então, a empresa precisa se adequar, precisa estar em conformidade com a lei, procure um analista de segurança da informação, se for o caso, ou procure uma empresa que presta esse tipo de serviço, ok? Lembrando que o encarregado de dados pessoais pode ser uma pessoa física ou uma pessoa jurídica, você pode contratar o que a gente chama de DPO as a Service, ok? É um profissional, uma pessoa jurídica que vai te auxiliar nesse processo, tá bom? Então, eu espero que tenha te ajudado. Se tiver dúvida, deixa aí embaixo no vídeo. Um abraço.